Amém. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Culto abençoado, tanta maravilha de Deus. Amém. Louvores abençoados, hinos abençoados, testemunhos abençoados. Eita glória. Tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos receber do Senhor, da palavra de Deus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eita glória. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Eita glória. Aleluia. Amém, queridos? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz a palavra do Senhor: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem à mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Diz a palavra do Senhor. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido,
Nesta hora nós elevamos, Senhor, o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso espírito, meu Deus, o nosso coração ao Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que tudo é feito por consentimento da Tua vontade. Nesta hora eu clamo ao Senhor, doce Espírito de Deus. Fale conosco, meu Deus, me usa nesta hora como vaso Teu, como Teu instrumento para trazer, meu Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, através da Tua palavra, sobre a Tua igreja, meu Deus, sobre o povo escolhido do Senhor. Fale, meu Deus, com o povo escolhido, derrame da Tua glória, do Teu poder, dê sabedoria, dê entendimento, Pai querido, faça, meu Deus, o sobrenatural sobre cada entendimento, meu Pai, que nós sejamos nesta noite nutridos, meu Deus, pela Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Aparta, meu Deus, aquilo que não pertence ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Que toda seta lançada não prospere, mas que o Teu Espírito Santo haja com liberdade, com propriedade, com autoridade sobre nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pode ficar à vontade no seu lugar. Eita glória. Louvado seja teu nome. Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. É uma palavra que o Senhor me deu, me lembrou dela nessa semana e falou muito comigo sobre o tema de hoje. De fato, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos aprender coisas que o Senhor nos deixou inserido na palavra dele, porque essa é a vontade de Deus. E esse texto, embora ele comece falando sobre as bênçãos, ele termina falando sobre as maldições. Mas de fato, aquilo que foi apresentado primeiro é a vontade de Deus para o povo eleito. Amém? Só que para isso, para que a gente receba de Deus toda essa porção, né? Assim como o Senhor falou no início aqui desse texto, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Se vocês, diga aí, ouvirem. Então hoje o nosso tema, em nome de Jesus, pode apagar para nós, por favor. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Pode acender para nós, por favor. Quem quer aprender isso em nome de Jesus? Nós aprendemos cada dia um pouco mais, não é verdade? Cada dia nós aprendemos algo novo na presença de Deus. E hoje o Senhor quer falar conosco sobre essa palavra. Bom, é lindo ver que o Senhor, ele fala daquilo que talvez seja a consequência de algo que a gente desobedeça ao Senhor. Mas é importante a gente notar que Deus, ele sempre pontua aquilo que é a vontade dele para nós. E de fato esse texto, ele vem aí instruindo o povo de Deus desde aquele tempo. A gente vai ver que Moisés, ali antes mesmo, né, de chegar o tempo do povo de Deus entrar na terra prometida, o Senhor ordena, o Senhor escolhe falar com aquele povo, para que aquele povo escute novamente a voz de Deus, para que eles sejam instruídos para aquilo que agora eles iriam inaugurar. Olha que coisa preciosa de Deus. Antes mesmo que eles chegassem, que eles pisassem os pés naquele lugar, o Senhor, ele dá novamente uma instrução. E aí Moisés, ele é levantado para lembrar o povo de Deus, as leis, aquilo que eles já tinham recebido lá atrás, né? Aquilo que Deus já tinha decretado para eles como autoridade, para que eles obedecessem a palavra, para que eles obedecessem os mandamentos e os estatutos do Senhor. E aí, antes que esse povo então inaugurasse esse lugar, Deus, ele dá uma ordem através da vida de Moisés. Deus, ele fala com o povo. Deus, ele escolhe falar com o povo para que o povo seja abençoado. Isso é um presente de Deus.
Ei, você está aqui nesta noite para que Deus fale com você. Olha que coisa preciosa. Deus escolhe falar conosco para levar ao nosso entendimento aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o pensamento de Deus. E veja que Deus sempre fez isso. Deus, ele não se poupou em fazer isso, mesmo quando aquele povo naquele tempo falhou tanto contra ele. Ele olhou para os olhos daquele povo com amor, ele olhou com esses olhos de amor e escolheu continuar falando com o povo eleito de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que nós temos um Deus que se comunica. Diga aí, eu tenho um Deus que se comunica. Aleluia! Eu quero que você abra comigo no livro de Gênesis. Volta lá no início da palavra, em nome do Senhor Jesus. No início, Gênesis, o capítulo é 1. Nós não vamos ler, mas eu quero que você vai passando assim os olhos aí nessa palavra, né, enquanto eu ministro. Deus, ele é tão precioso que de fato ele escolheu falar conosco. Deus escolheu um canal de comunicação com o povo. Deus escolhe a comunicação. Deus escolhe falar com o povo para que o povo entenda a sua vontade. E veja que o falar de Deus é algo sobrenatural, porque a gente vai ver aí em Gênesis, aí no primeiro capítulo, a palavra do Senhor nos ensina que Deus cria todas as coisas, diga aí, com o poder da palavra. Deus cria tudo dizendo, e a palavra do Senhor nesse capítulo 1 de Gênesis vai falar por 8 vezes. A palavra do Senhor lista 7 vezes, e Deus disse: haja. E Deus disse: faça-se assim. E Deus disse: façamos nós. E Deus disse: e se criou. E Deus disse: e se formou. Mas pela 8ª vez a palavra do Senhor ainda se repete: e Deus disse ainda. Veja que por 8 vezes na criação o Senhor disse e ouve, pelo poder da comunicação de Deus. Deus escolheu desde o início de todas as coisas comunicar com a sua obra. Aleluia! Deus escolheu falar conosco. Deus escolheu se comunicar conosco. Ele escolheu falar a palavra e tudo se criar. Nós temos um Deus que de fato se comunica. Deus cria através da comunicação. Deus opera através da palavra. Deus faz todas as coisas na nossa vida através do poder de se comunicar conosco. Mas nós precisamos entender que a natureza ouve a voz e o comando de Deus. As águas ouvem a voz e o comando de Deus. A criação, os animais ouvem a voz da criação de Deus, porque a palavra do Senhor diz que naquele tempo de Noé, o comando que veio do céu fez todos aqueles animais entrarem naquela arca. Não foi Noé que fez. Diga aí, foi a palavra de Deus. Foi a comunicação divina que falou com aqueles animais. Por isso que a Bíblia diz que todo ser que vive, todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Deus escolheu nos abençoar através daquilo que nós ouvirmos dele. É a segunda coisa que nós aprendemos, queridos. A primeira coisa, se nós entendemos que de fato nós temos um Deus que se comunica. Em segundo lugar, nós temos um Deus, nós precisamos saber disso, que nós temos um Deus que escolheu nos abençoar através daquilo que nós ouvirmos dele. Preste atenção, em nome de Jesus, que eu vou repetir. Deus, ele escolheu nos abençoar através daquilo que ele fala para nós e que nós ouvimos e obedecemos. Ele tem promessa de bênção
relacionar com tudo que é dele. Foi assim desde o princípio, é assim na nossa vida. Mas nós, igreja, precisamos estar sensíveis ao Senhor. Nós precisamos olhar para Deus, para a presença de Deus. E precisamos nos munir. Nós precisamos desse resgate todos os dias na presença de Deus. Nós estamos em um tempo onde as coisas são muito apressadas. Até as crianças estão apressadas nessa geração. Mas aí o Senhor nos chama para ouvir dEle. E não tem como ouvir de Deus se a gente não calar todas as outras vozes. Não tem como ouvir de Deus se a gente não se aquietar. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Aquiete-se, atente-se ao Senhor e escute de Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ele não vai te desamparar. Ele vai trazer respostas do céu sobre a sua vida. Ele vai cumprir a boa obra que começou. Ele vai. Você crê nisso? Você crê nisso? A palavra do Senhor também em Gênesis, lá no capítulo 4, ela vai dizer algo muito forte. Esse texto é um texto muito forte, que nós já tratamos algumas vezes. E eu vou ler alguns versículos também desse capítulo 4 de Gênesis. A partir da parte B do versículo 2, no capítulo 4, a palavra do Senhor diz: Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. E aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, presta atenção, então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Veja que Deus fala. Ele fala. Quando o homem está prestes a pecar, a falhar contra Deus e contra o seu próximo, Deus fala. É verdade, Senhor. Deus olha a oferta daqueles dois homens. Mas diz a palavra do Senhor que o coração de um estava preso naquilo que ele estava entregando. Mas o coração do outro, era um coração genuíno. Era um coração que tudo que fazia para Deus, fazia com amor, não com pesar. Era um coração que agradava a divindade do Senhor. Era um coração que se preocupava em estar ali agradando a Deus com aquilo que tinha. Aleluia. Mas a gente vai ver, assim como diz a palavra do Senhor, que quando Caim, ele olha a forma que Deus aceitou a oferta de Abel, ele se irrita com o irmão, ao ponto de ter inveja, ao ponto de doer dentro do seu coração. Só que a palavra do Senhor diz: e Deus disse. E Deus falou. Deus foi lá e falou por misericórdia. Deus é assim comigo, é assim com você. Deus disse: Caim, por que você está irritado? Caim, não é certo que se você fazer o que você deve fazer, da maneira que você deve fazer, você também será aceito. Não é certo que eu não faço acepção de pessoas, mas eu escolho sim o coração verdadeiro. Aleluia. Não é certo que se você fizer como ele, eu vou te aceitar. É verdade, meu Pai. Eita glória. Caim, cuidado. Deus disse, foi Deus que disse.
Caim, cuidado. Não endureça o seu coração, sabe por quê? Porque o pecado está na porta, está assim, ó, doido, querendo entrar. E se você vacilar no seu coração, naquilo que você está ansiando, o desejo do mal é te fazer cair e pecar para a morte. Mas domine, governe-se. Deus disse. Mas diga aí, Caim não ouviu. Ele escutou, mas não ouviu a voz de Deus. Acalabacharás. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, Ele fala, seja no tempo da alegria Ele fala, seja no tempo da necessidade Ele fala, seja no tempo da amargura Ele fala, seja no tempo da escassez Ele fala, quando o pecado está à porta Ele fala. Mas e nós? Será que nós estamos ouvindo? Porque muitas vezes o nosso coração está como de Caim, onde Deus está falando, filho, não é certo que se você fazer o certo, eu vou te aceitar. Se você fizer o certo, eu vou te aceitar. Mas não endureça o seu coração. Deus não tem relacionamento com gente mimada. Eita glória! Porque quando nós nos colocamos neste lugar de mimo, o Deus passa a ser nós. Quem passa a governar a ordem de Deus o nosso coração. Mas Deus está falando assim, que como Ele falou com Caim, não é certo que tudo aquilo que você quiser viver na minha presença você vai viver. Mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Não escolha o que você vai ouvir. Porque Deus fala conosco todo o tempo, igreja. Deus fala conosco quando a gente olha para os olhos dos nossos filhos. Deus fala conosco quando a gente olha uma árvore se balançando, quando a gente vê as folhas caindo, quando a gente olha o mar, aquele barulho, aquele som que ecoa, não é só das águas, é do poder de Deus. Quando a gente olha para a nossa força, para o nosso vigor, quando a gente olha para nós, cada um de nós temos a formação daquilo que vem de Deus. E quando a gente olha para aquilo que homem nenhum pode fazer, para aquilo que médico nenhum pode, e a gente olha o projeto do ser humano, a gente entende que Deus está falando conosco. A gente entende, queridos, que nós não chegamos aqui por um acaso. Não, queridos, não. Deus nos fez, Ele te esculpiu, aleluia. Ele te formou, diz a palavra do Senhor, que nessas 8 vezes que disse Deus, Ele começa a criar. E tudo que Deus cria é para no final nos criar. Eita glória! Então você consegue entender a grandiosidade desse amor. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eita glória! E Ele disse, haja luz. E houve. E quando o Senhor ordena a divisão das águas e da terra, acontece. E quando o Senhor cria os luminares, o Senhor disse, eis que eu vou criar 2 luminares. Não vai ser só um, vai ser 2. É um maior para governar o dia, e o menor vai alumiar também, mas vai governar a noite. E o que governa a noite não vai estar sozinho, porque eu vou colocar no céu estrelas. E quando nós olhamos o céu, nós precisamos olhar, queridos, e nos lembrar. Ah, Deus, obrigado, Jesus.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas para me dar uma morada neste lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor me criou. Mas antes o Senhor preparou um lar para mim. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, antes de me formar, preparou todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais à frente, a palavra do Senhor vai dizer: Deus cria os animais. E quando Ele cria os animais, Ele abençoa os animais. E quando Ele abençoa, além de criar, Ele abençoa os animais. Só que lá na frente, quando Deus Ele cria o homem, a palavra do Senhor vai dizer que, além de abençoar, Ele diz: governe. Eita glória. Ele diz: governe. Deus nos escolheu, queridos, desde o início da criação, como a menina dos seus olhos. Deus te escolheu. E desde o início Ele escolheu se comunicar com você. Olha que privilégio. Olha que privilégio do céu. Aleluia. Aleluia. Ele escolheu nos abençoar se comunicando conosco. Mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem falado conosco. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Mas antes de te abençoar, Ele fala com você. E Ele fala para que você ouça. E através daquilo que você ouve atentamente, você obedeça, para que você seja abençoado. É o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz também: se estiverem dispostos. Quem está disposto aí? Glória a Deus. Se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Diga aí: a boca do Senhor fala comigo. Deus se comunica comigo. Você quer viver o melhor dessa terra? Quem quer viver o melhor dessa terra? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele fala todo o tempo. Semana passada o pastor ministrou sobre o sonho. Uma vida de sonho. E Deus, Ele usa ferramentas diferenciadas para falar conosco. Tem momentos que a gente olha para a natureza e a gente ouve Deus falando. Tem momentos que a gente está dormindo e Deus fala: eu vou falar contigo, filho. Aleluia, Senhor. Eita glória. Eu não sei se você tem muito sonho profético, mas eu sonho tanto. Aleluia. E eu sei quando é um sonho e quando é a voz de Deus. Eita glória. Porque sonhar, todo ser humano sonha. Mas quando a gente sonha algo de Deus, a gente sente na nossa alma uma inquietude. A nossa alma se desespera para entender o recado de Deus. A gente começa a entrar numa inquietude porque a gente precisa discernir aquilo que Deus quis nos falar. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós temos um Deus que se comunica. A segunda coisa que nós precisamos saber é que Deus escolhe nos abençoar através daquilo que nós ouvirmos dele. E a terceira coisa que nós precisamos saber é se é Deus quem está falando. Diga aí: eu preciso saber se é Deus que está falando. Veja como isso é importante, queridos. Porque a comunicação é algo que a gente lida todo tempo, não é verdade? A nossa mente fala,
O nosso coração fala. As pessoas falam. Só que Deus também fala. Aleluia. Aleluia. E como nós fazemos para saber se é Deus que está falando no meio de tantas vozes? Como discernir se é mesmo Deus que está falando? Quando Deus fala, queridos, Ele não só fala, Ele confirma. Quando é Deus que está falando, Ele fala e bate o martelo. Ele fala e nos dá entendimento para interpretar. Ele fala e usa alguém para ir lá e discernir. Ele fala, mostra por sonhos, usa profetas, usa a palavra de Deus. Mas Ele fala e confirma. Diga aí, Deus fala, mas Deus confirma. Essa é a diferença de algo que vem de Deus. Isso é a maneira que a gente vai discernir o que é de Deus e o que não é. Quantas vezes o nosso coração ou a nossa mente quer falar no lugar de Deus? Por quê? Porque a gente tem sonho, a gente tem desejo. Aí a nossa emoção muitas vezes quer dominar. Só que o que é de Deus, queridos, Ele nos traz paz na confirmação. O que é de Deus, quando isso se confirma novamente por Deus, Ele nos traz paz. Então quando é de Deus, Ele fala, mas Ele confirma. Ele vai usando cenários para confirmar. Ele fala, mas aí Ele te deixa numa inquietude na alma, dizendo, vai atrás, vai entender o que eu te falei. Eu estou falando com você. E aí a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. A gente vai aprendendo, queridos, a entender quando é Deus que está falando. A gente vai buscando as fontes na oração, na palavra, no jejum. Deus não fala algo, queridos, para nós sem propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que Deus falar algo para você, Ele tem um propósito. Todas as vezes que Deus fala conosco, através da palavra, através de um sonho, através de uma profecia, através de uma revelação, Deus tem um propósito final. Aleluia. E muitas vezes aquilo que começa em nós, não acaba em nós. Deus está te lapidando para ser canal. Mas antes nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Arabassará. É necessário distinguir quando é Deus que está falando. É necessário, queridos, fazer a separação. É necessário entender se é a nossa voz, porque às vezes somos nós que está falando. É necessário discernir quando é o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Então quando o desejo do nosso coração não está andando junto com a vontade de Deus, nós estamos ouvindo o nosso coração e não a voz de Deus. É necessário entender quando é as vozes das pessoas, porque todo mundo fala, mas aquilo está vindo da parte de Deus? É aquela de fato a vontade de Deus? É aquilo de verdade que é o propósito de Deus? É aquilo que Deus de fato tem falado conosco? É preciso discernir quando a voz é do inimigo. Porque Satanás também fala. E ele fala na primeira pessoa. Ele coloca logo a pessoa para pensar que é ela. Eu sou isso. Eu não vou ser isso por causa disso. Eu não aguento mais. Eu não vou fazer mais. Eu não vou viver as promessas. É necessário discernir quando a voz é do diabo. É necessário distinguir quando a voz é a voz do medo. Pastor, o medo também fala. Diga e fala. É necessário distinguir quando é a voz da ansiedade.
Misericórdia, pastora. A ansiedade também fala. Aonde? Diga aí, dentro de nós. É algo tão importante que nós devemos entender, queridos, que quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se desespere por coisa nenhuma. E aí, quando a gente olha para os nossos dias, a gente vê que a vida do ser humano está pegando uma correnteza que vai contra aquilo que diz a Bíblia. Deus fala: não se desespere, não esteja ansioso, não temas, não se amedronte. Você é filho de Deus. Mas o mundo está dizendo: vai no desespero, vai na ansiedade, vai no medo. Para. E Deus está falando: prossiga. Aleluia. Qual é a correnteza que nós vamos estar? A que nos impulsiona por si só a pegar o atalho do mundo e só ir? Ou nós vamos nadar contra a correnteza e dizer: Senhor, o Senhor está falando comigo e eu acredito na tua voz. Senhor, eu consigo ouvir o Senhor no meio de tantas vozes. E nós precisamos entender, igreja, que ouvindo tantas vozes, é a voz do inimigo, é a própria voz, é a voz dos outros, é o medo, é a ansiedade. Como nós vamos falar em nome de Jesus? Eita glória! Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo, Senhor. Não é Deus que vai parar as coisas para que você o ouça. É você que vai aquietar todas as vozes para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender, igreja. Precisamos entender que há coisas na nossa vida que nós, para vivermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que nós temos ouvido de Deus, nós vamos ter que bater o pé e falar: eu escolho a palavra. Eu escolho a palavra. Ai, mas hoje está na moda. Mas eu escolho a palavra. Ai, mas hoje está todo mundo, o mundo inteiro está assim, sim. Mas eu continuo com a palavra. Ah, mas isso agora ficou normal porque todo mundo tem. Mas eu escolho a palavra. Nós vamos ficar com o mundo ou vamos ficar com a palavra? A palavra do Senhor diz: seja renovado na sua mente. Não vos conformando com este mundo, mas se renovando dia após dia pela palavra, por aquilo que Deus está te falando. E aí a gente vai entender que no mundo cheio de aflição, Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, no meio de tantas vozes, a gente vai ver, queridos, que a inquietude do mundo atual tem de fato tentado nos tragar. Mas a gente precisa entender a vontade de Deus. O que Deus está querendo te dizer nesta noite: que talvez você ore pedindo socorro de Deus e pedindo para Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, usa alguém para falar comigo. E Deus está dizendo: ei, todos os dias, filha, eu falo com você. Todos os dias eu falo com você. Talvez você tenha se desapercebido, pegado um atalho e tenha ocultado a voz de Deus. Mas todos os dias eu me comunico com você. Todos os dias. Diga aí, todos. Mas nós precisamos aquietar o nosso espírito. Quantas vezes a gente vai deitar desesperado com o amanhã? Quantas são as vezes que a gente vai se deitar e a mente quer continuar trabalhando, a mente quer continuar planejando. E Deus está dizendo: aquiete-se, saiba que eu sou o teu Deus. Basta cada
cada dia o seu mal, vai descansar em nome de Jesus, vai se renovar. Deus, quando você se levantar, Ele vai estar contigo e vai te ajudar. Quando você colocar o teu pé no chão, que você consagrar o seu dia ao Senhor, Ele estará com você. Foi isso que Ele nos afirmou. Você não vai estar sozinho, o Espírito Santo estará com você. Mas em nome de Jesus, cuida da sua vida, cuida da sua mente. Satanás, ele joga uma cortina de fumaça. E muitas vezes a cortina de fumaça está no nosso desespero, igreja. A ansiedade começa a bater na porta. E ela brada: eu quero ficar. Mas lembra de Caim? O que Deus disse para Caim, igreja? O pecado jaz na porta. E se você vacilar, ele vai te estragar. Mas domine, Caim, domine. E Deus está nos falando nesta noite. Ei, o desespero, a vontade de desistir, o medo, a ansiedade, a voz do diabo, tudo tende a nos parar. Mas Deus está falando: governe. Governe. Domine. Nós precisamos entender, igreja, até sobre o desespero da alma, aquilo que é natural, mas que muitas vezes é impulsionado pelo Espírito. Nós estamos em um tempo onde ter ansiedade virou normal. Diga aí, não é? Por quê, pastora? Porque nós temos aí 3 tipos de forma de ansiedade. A primeira delas, que é aquela que todo mundo tem, é a circunstancial. É algo que vem através de uma circunstância difícil. Sabe quando você vai fazer uma prova? Aí você começa: meu Deus, Senhor, é amanhã, meu Pai, me ajuda. E ora e jejum e vai dormir e não dorme. Por quê? Porque a sua mente está em algo. Isso é normal. Sabe quando você vai passar por uma situação e aí você coloca muita intensidade naquilo? Sim, de fato, nosso corpo natural reage dessa forma. A gente fica inquieto. Você passa um susto. A gente que é mãe, às vezes o filho acontece: meu Deus, ai, parece que ia morrer, meu Deus. Aí Deus vai, restaura. E aí aquilo que você estava sentindo, daqui a pouco já passou. Por quê? Porque foi algo causado por uma leve circunstância. Mas aí tem algo que vai virando um transtorno na vida da pessoa. E aí quando fala de um transtorno, fala de uma coisa totalmente revirada. Aí muitas vezes aquela alma, aquela necessidade que não é só espiritual, mas também é natural, ela já não se domina mais. Porque a gente sabe que o momento que você passa uma ansiedade, uma aflição, o seu coração falta pouco a explodir. A impressão que vai dar é essa. Aí você imagina, você não conseguir dominar isso. Só que aí a palavra de Deus diz a mim e a você: ei, domine. Ei, domine. Você que vai dominar. É você que vai dominar as vozes. É você que vai dominar a ansiedade. É você que vai dominar o medo. Não se deixe dominar. E aí uma terceira forma desse estresse emocional, ao ponto de virar ansiedade, é o ponto aonde vira um estilo da pessoa de viver. Como assim, pastora? É quando agora a pessoa ela se coloca dentro daquela realidade e ela traz para a vida dela. E tudo agora ela vê daquela forma. Mas queridos, em nome de Jesus, nós precisamos lembrar, e aqui eu estou falando algo que é muito sério, igreja. Porque com relação a tudo, até sobre a ciência de hoje, presta atenção em nome de Jesus, em relação a tudo, até a ciência de hoje,
coisas que muitas vezes são estudadas. Vai ter momentos que nós, como crentes, a gente vai ter que escolher. Ei, mas se a Bíblia fala outra coisa? Ei, mas peraí. A Bíblia diz que Deus criou. Mas peraí. A palavra, o que Deus me diz, foi que é assim que seria. Mas por que o mundo tem pregado outra coisa? Mas por que a forma que o mundo tem projetado isso para a vida do homem, do ser humano, é diferente daquilo que diz a palavra? E aí nós, queridos, nós como crentes, vamos chegar no ápice de ter que escolher. Se você quiser viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai precisar escolher sempre a palavra. Se você estiver numa situação onde você vai precisar escolher entre uma coisa e entre outra coisa, você vai precisar optar pela palavra de Deus. Aleluia. Porque se você não optar pela palavra de Deus, a chance de você deixar de ouvir a voz de Deus é muito grande. Porque se Deus, nos conhecendo, Ele diz: ei, pega os seus fardos, troque comigo. Deus está falando: ei, você só pode me ouvir se você anular você mesmo. Ei, você só pode de fato discernir a minha voz, a minha vontade, se você anular a sua. E como aquietar, pastora? Como nos aquietar para ouvir essa voz? Ei, Deus está te dizendo: cale as outras vozes. Aleluia. O medo não é você. Veja que isso é tão sério que cientificamente, se a gente for estudar, o ser humano ele nasce desprendido de medos. E aí a gente ouve a palavra de Deus e a gente lembra daquilo que Deus nos diz. Não tenha medo, não tenha medo. Quando Deus diz não tenha medo, Ele está dizendo: ei, eu te formei sem medo. É isso que Ele está nos dizendo. Mas aí quando a gente vive nessa terra, a gente se acostuma a olhar para pessoas tendo medo e temer também, a olhar as dificuldades e nos esconder na caverna. E aí a gente vai se colocando em um lugar que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Diga aí: eu preciso ouvir a voz de Deus. Mesmo que para isso eu preciso me diminuir, calar a minha voz, calar todas as vozes. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Eu preciso silenciar todas as vozes, menos a tua. Diga aí: eu preciso te ouvir, Senhor. Eita glória, Senhor. Quando o Senhor nos chama, Ele sempre se comunica. Mas sabe quando você entra em um tempo onde parece que o céu está de bronze, e parece que Deus não está mais lá, e parece que o Senhor já não te visita mais como Ele te visitava antes. E parece que naquele lugar o Senhor não aparece mais. E parece que você vai lá esperar por Ele e Ele não está mais lá. Mas diz a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite: você precisa silenciar o seu coração. Você precisa silenciar a sua inquietude. Você precisa sanar, calar a voz do mundo espiritual maligno. Você precisa cessar tudo aquilo que não é a voz de Deus para a sua vida. Porque diz o Senhor: eu tenho planos de paz e não de morte para você. Eu tenho planos de vida. Mas nós precisamos acreditar. Será que nós temos acreditado de verdade em tudo que Deus tem falado conosco? Eu tenho uma frase que eu sempre digo: que se Deus falou, a água parou. Eu quero que você repita essa frase: se Deus falou, a água
água parou. Eita, glória. Se Deus falou, a água parou. Deus fala conosco, queridos. Deus, Ele ama se comunicar conosco. Mas a gente precisa entender quando é Ele que está falando. E a gente precisa dar crédito para Deus. Porque Deus às vezes fala, mas aí a pessoa fala, não, isso aqui para mim não importa. E deixa de ouvir a voz de Deus. E aí Deus usa alguém e fala. E aí novamente não há resposta. E Deus para de falar. E aí muitas vezes Deus te dá sonhos, porque Ele quer falar com você. Ele te dá sonhos porque Ele quer te fazer um instrumento nessa terra. Ele te dá visões porque Ele quer te fazer útil para Ele nessa terra. Aleluia. E a gente vai olhando para aquilo que Deus nos chamou e vai entendendo para o que nós nascemos. Quando a gente vai entendendo a comunicação do céu para nós, a gente vai entendendo para o que nós nascemos. Você já se perguntou isso? Senhor, para o que eu nasci? Quando você responde, você tem a resposta do seu propósito nessa terra. A gente precisa, queridos, nos sensibilizar a ouvir a voz de Deus. A gente precisa querer ouvir a voz dele. Todas as vezes que Deus fala comigo, eu ouço a voz do Senhor e tremo e temo. Todas as vezes que Deus me mostra um sonho, eu acordo inquieta e digo, Senhor, o que o Senhor quer dizer a mim? Jesus, me ajuda. Eu preciso entender com a tua sabedoria, porque eu não quero falhar contra ti. Eu me lembro, igreja, que quando o Senhor nos chamou para fundar a Igreja Escolhidos, na época eu trabalhava como professora, eu já era formada como pedagoga. E eu trabalhava, eu dava aula para educação infantil nesse tempo. E eu engravidei da Heloísa. E nesse tempo, bem próximo da pandemia, quando chegou a pandemia, que estourou aquele tempo assim tão árduo, poucos meses eu estava de licença porque eu tinha ganhado bebê. E aí naquele tempo que eu ganhei a Heloísa, eu fiquei na licença maternidade. E quando se passou pouco tempo depois, a gente viu tanta calamidade acontecendo no mundo inteiro, as empresas se fechando, as empresas que tinham 100% de funcionário diminuíram ali para 1/3 das pessoas que trabalhavam. E eu lembro que aquilo foi uma tragédia, né? A gente olhava as notícias naquele tempo e a fé de muitos foi abalada. E eu me lembro que eu em casa, a Heloísa estava com 3 para 4 meses de idade. E em um determinado dia, o Senhor ele já tinha colocado em meu coração, há muito tempo, aquilo já trabalhava no meu coração. Fazer a minha 2ª graduação em teologia. Mas ainda não tinha chegado o tempo. E aí eu me lembro que quando foi exatamente nesse tempo tão difícil, de todas as formas, financeiramente, espiritualmente, eu me lembro que eu ainda, nesse tempo, longe da empresa que eu trabalhava, o Senhor falou comigo, chegou o tempo. E eu ouvi a voz de Deus. E ali no momento que Deus falou isso comigo, eu disse, Senhor, como que eu vou fazer, Senhor? Como que vai ser isso? E Deus falou, só creia. Porque à medida que você trabalhar para isso, eu vou estar com você e eu vou te abençoar. E foi incrível, porque quando eu comecei a correr atrás daquilo que Deus tinha falado comigo, e lembre-se, em nome de Jesus, a Heloísa tinha 4 meses. Não era 4 anos, era 4 meses de idade. E eu acreditei porque Deus falou comigo. E eu falei, Senhor, se o Senhor colocou essa urgência para mim, eu vou andar conforme o Senhor está me ordenando. Eu não sei o porquê da urgência agora, mas o Senhor sabe. E
ali eu comecei a estudar novamente. E o Senhor abriu as portas, queridos, que eu já até testemunhei sobre isso em outra ocasião. O Senhor abriu as portas porque Ele praticamente me presenteou com essa faculdade. E aí Ele disse para mim: filha, agora você vai ter que sacrificar. E aí eu me lembro que eu passava dia e noite trabalhando. Naquele tempo eu não estava trabalhando lá na empresa, mas o tempo que eu estava de licença eu trabalhava aqui dando reforço, fazendo esse tipo de serviço na minha casa mesmo, cuidando dessa parte também financeira. E aí eu me lembro que eu cuidando disso e tentando de todas as formas e estudando, chegou o tempo onde o Senhor nos chamou para pastorear. E aí quando chegou esse tempo, eu me lembro, queridos, que a minha rotina, ela simplesmente revirou. Mas os meus filhos ainda eram pequenos. A Heloísa tinha 1 aninho de idade. E o Brian ainda tinha 10 para 11 anos. Mas Deus falou comigo. E eu me lembro que eu ia dormir todos os dias, 3, 4 horas da manhã. Porque eu precisava trabalhar, mas eu precisava estudar. Eu precisava trabalhar, mas eu precisava ouvir aquilo que Deus estava falando comigo. E talvez se eu fosse ouvir as vozes, eu ia ouvir: você é louca, por que você está fazendo isso? Para com isso, olha a sua vida, olha a sua necessidade. Mas Deus tinha falado comigo, igreja. Deus tinha falado comigo e eu precisava obedecer. Aleluia. Quando Deus fala com você, é você que vai ter que sacrificar. Não é alguém que vai sacrificar por você, é você que vai sacrificar. Talvez ali no momento você vai passar, sim, árduo. Você vai gemer, você vai chorar. Talvez nos seus bastidores as lágrimas de sangue vão estar correndo, porque ninguém vai ver, mas Deus está vendo. Glória a Deus. Mas nós precisamos acreditar no que Deus tem nos falado. E eu me lembro que no meio de tudo isso, eu tentando conciliar, nós começamos a pastorear. E no meio de tudo isso eu comecei a querer conciliar o meu trabalho como professora ou como teóloga lá fora e a minha vida com Deus no sentido de trabalho, não a minha vida pessoal com Deus. E aí eu me lembro, igreja, que chegou um dia que Deus, Ele falou para mim exatamente assim: filha, você não entendeu. É por inteiro. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Eu te preparei para isso. É por inteiro, filha. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu te capacitei para isso. E eu me lembrei naquele tempo de tudo que eu tinha passado, desde o início, desde a minha vida de início de formação. Porque eu sempre falo isso, queridos, que a vida com Deus, ela é espiritual, mas nós precisamos nos munir daquilo que Deus tem nos falado. E quando a gente começou a obra de Deus, eu ainda não sabia de fato como ia ser, mas Deus todo o tempo falava comigo e eu precisava acreditar. Veja que quando você acredita naquilo que Deus está falando com você, tem um propósito muito maior lá na frente. É verdade, Senhor. Quando nós fundamos a igreja do Senhor, quando nós começamos a trabalhar para Deus, e quando Deus falou: filha, você não entendeu, eu quero você por inteiro. Você vai trabalhar para mim. Você não vai só me servir na igreja, você vai trabalhar para mim. E eu disse, tem uma frase que diz assim, eu aprendi essa frase ainda quando eu fazia pedagogia: trabalhe naquilo que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Eita, agora cadê os professores? Que a irmã Evelyn também já conhece. Eita, a irmã Fabiana também já está aí no caminho, né?
Trabalhe naquilo que você ama. E você não vai ter que trabalhar nem um dia da sua vida. Pastor, é literal? Não. Porque a gente sabe que trabalhar é árduo, queridos. Trabalhar cansa. Sim. Só que quando você deposita amor naquilo que você faz, você tem prazer de trabalhar. Essa é a diferença. É isso que Deus nos mostra. Que quando nós temos prazer naquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele falou conosco, é diferente. E aí quando Deus me chamou para presidir a igreja, eu me lembro que eu falei: Senhor, eu sei que vai ser o Senhor que vai estar na frente, meu Deus, porque por mais que a gente se prepara, é só o Senhor que pode fazer essa obra. E é por isso que eu quero até pontuar isso aqui, igreja, para que todos entendam, porque às vezes tem dúvida e não se é perguntado. Então eu quero falar. Eu e o pastor somos os pastores da igreja, mas a pastora é a presidente. E o que é isso, pastora? Nós como instituição, nós somos uma instituição primeiro espiritual. A igreja só existe nessa terra porque ela foi fundada primeiro no céu. Mas aqui nessa terra, como o Senhor Jesus nos ensinou, nós precisamos estar dentro dos trâmites da lei. Então, para que nós hoje estejamos com a porta da igreja aberta, nós precisamos de um CNPJ. Diga aí, aleluia. Porque Deus tem nos abençoado. Então, sim, o CNPJ da igreja é da pastora. Quando a gente fala sobre ser o presidente da igreja, queridos, a gente fala sobre um trabalho. Diga aí, um trabalho. E qual é a diferença, pastora? Quando Deus me chamou para ser a presidente da igreja, eu aceitei trabalhar para Deus. Isso inclui carregar a visão da igreja, porque nasceu lá atrás. Quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos levantou para pastorear, Ele diz: você vai carregar a visão, mas você vai trabalhar, porque você vai sonhar, você vai projetar, você vai gerenciar, você vai administrar, você vai governar, você vai supervisionar, você vai cuidar de todos os bastidores da vida da igreja. A pastora hoje trabalha no escritório. A pastora hoje cuida de todos os âmbitos da vida da igreja. E por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque é necessário que todos saibam. É necessário que todos entendam esse trabalho da pastora, amém? Nós somos os pastores de vocês. Nós cuidamos da vida espiritual de vocês. Nós apacentamos a vida de vocês. Mas quem trabalha na presidência da igreja é a pastora. Amém, queridos? E por que eu estou falando isso para você? Para que seja sanado todo tipo de dúvida. Porque, como eu falei, às vezes há dúvida, mas não procura saber. E aí fica aquele ponto de interrogação. E aqui, como todos sabem, a gente gosta de transparência. Só que eu digo para você, com toda a alegria da minha vida, quando eu olho para tudo que Deus me chamou para fazer, eu olho para a minha trajetória de vida, eu olho para toda a minha formação, eu olho para aquilo que Deus sempre falou comigo. Aleluia. E eu sei que Deus simplesmente estava trabalhando na minha vida, falando comigo para me colocar naquilo que Ele me chamou para ser. E aí tudo faz sentido, porque hoje eu entendo. Hoje eu olho para trás e eu entendo. Senhor, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Quando você olhar para a sua vida, quando você olhar Deus falando com você, acredite, porque é verdade. Deus tem falado com você. Porque todas as vezes que Deus falou comigo, Ele foi fiel para cumprir. E até mesmo quando eu não entendia,
Eu obedecia, porque eu ouvia a voz de Deus. E veja, queridos, aonde nós vamos chegando por causa da vontade de Deus. Pastora, por que a senhora quis testemunhar esse testemunho hoje? Porque Deus falou comigo. Fale. Aleluia. E eu quero impulsionar a sua vida nessa noite Eita glória. a ouvir a voz de Deus. Quando eu testemunhei de mim, eu estou trazendo à luz o seu testemunho, para que você acredite que da mesma forma que eu acreditei, e Deus trabalhou me impulsionando para aquilo que era a vontade dEle, porque lá atrás eu não tinha essa vontade. Lá atrás eu podia não ter esse desejo, porque eu ainda nem entendia a vontade de Deus. Mas Deus sabia o que Ele tinha para mim desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, Ele tinha decretado algo para a minha vida. Aleluia. Desde a minha concepção, Deus te formou no ventre da sua mãe. E ali, Ele gritou no mundo espiritual aquilo que Ele tinha ao seu respeito. Portanto, em nome de Jesus, eu te contei aqui algo sobre o meu testemunho, que talvez eu ainda não tinha contado tão abertamente. Mas veja que aquilo que eu falei é o que nós já vivemos aqui hoje. Então, eu quero fortalecer sua vida e entender em nome de Jesus que talvez aquilo que você vai viver lá na frente, você ainda hoje está plantando nos bastidores. Porque os bastidores, muitas vezes é só Deus e quem está pertinho que sabe. É só nós que vamos saber. De fato, quantas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nós precisamos acreditar na voz de Deus? Quantas vezes Deus falou e a gente temeu, porque aquilo que Deus estava falando ia na contramão daquilo que nós estávamos vendo. Mas os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Aleluia. Os planos de Deus não serão frustrados na sua vida, em nome de Jesus. Acredite. Incline os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando para você, porque Ele é fiel para cumprir. Você precisa acreditar, você precisa ouvir aquilo que Deus está te falando. Eita glória. Mas essa é a nossa chave de hoje: reconhecer a voz de Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Nós só podemos obedecer a voz de Deus se antes a gente reconhecer. Diga aí, eu preciso reconhecer a voz de Deus. Reconhecer. Sabe o que é reconhecer? É quando você tem intimidade com alguém. Sabe quando alguém te chama? E aí essa pessoa é alguém ali, ó, que é colado com você. Pode estar um monte de gente falando, mas quando aquela pessoa chama seu nome, imediatamente você identifica quem é. Mas tem várias vozes juntas, mas daquela pessoa você sabe quem é. É isso que Deus quer de nós. Eita glória. Talvez você vai estar pensando e falando, talvez as pessoas vão estar pensando e falando, talvez o inimigo vai estar te bombardeando com pensamentos. Talvez o mundo vai estar jogando coisas que nem provém para você. Talvez o medo vai estar falando alto. Talvez a ansiedade vai estar falando alto. Talvez a vontade de desistir vai estar falando alto. Mas nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Em meio a tantas vozes, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Se eu te ouvir, Senhor, eu vou viver. Se eu te ouvir, Senhor, eu vou viver o melhor dessa terra. Se eu te ouvir, Senhor, eu vou viver os teus planos.
Se eu te ouvir, Senhor, eu vou viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Se eu te ouvir, Senhor, eu vou construir uma história de poder nessa terra. Se eu te ouvir, Senhor, eu vou construir um legado através daquilo que o Senhor determinou para mim. Quando eu testemunhei sobre o meu testemunho, é para que você entendesse que eu precisei ouvir muito a voz de Deus. Ouvir até quando no natural eu olhava e falava: Senhor, vai na frente, meu Pai. Vai na frente, porque no natural não dá. Vai na frente, meu Deus. Porque embora a gente olhe com os nossos olhos naturais para as coisas espirituais, muitas vezes Deus está falando: você precisa me ouvir e acreditar. Deus muitas vezes Ele para de falar porque a gente não está dando ouvido para Ele. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem te falado? Glória a Deus. Será que você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Louvado seja teu nome, Senhor. Quando é Ele que está falando? Será que você, quando escuta a voz de Deus, tem conseguido, assim como diz a palavra do Senhor, está disposto a ouvir e obedecer? Entenda em nome de Jesus que a obediência é um milagre de Deus sobre a sua vida. Amém. Não basta ouvir, a gente precisa obedecer a voz de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele tem um legado para você nessa terra. Louvado seja teu nome, Senhor. Não é desejo do coração de Deus que nenhum de nós se perca do propósito. É verdade, Senhor. Não é desejo do coração de Deus que nenhum plano dele se frustre nas nossas vidas. Se eu fosse olhar para a minha vida, para tudo que eu passei, em toda a minha vida, jamais eu podia imaginar, jamais eu poderia imaginar que Deus tinha me escolhido no ventre da minha mãe para esse propósito. Mas Ele me escolheu. Aleluia. Assim como Ele te escolheu. Glória a Deus. Assim como Ele tem falado com você. E Ele quer ser ouvido por você. Mas nos detalhes. Porque Ele quer cumprir a obra na sua vida. Louvado seja teu nome. O desejo de Deus é cumprir a obra na sua vida. Eita glória. Então não tenha medo. Ei, quando é Deus que fala, Ele confirma. Então se Deus está falando, se Deus está confirmando, obedeça a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus, a reconhecer a voz de Deus. Aprenda a se colocar na prontidão, e Deus vai construir o seu legado nessa terra para a glória dEle. Aleluia. Porque quando Deus nos criou, Ele nos projetou Louvado seja. para a glória dEle. É quando você olha para a sua vida e diz: Senhor, o meu legado nessa terra foi escrito e determinado pelo Senhor. Mas qual deve ser a nossa oração? Senhor, me ajuda a descer, a me diminuir, para que o Senhor fale e os meus ouvidos estejam disciplinados. Nós precisamos disciplinar, igreja, os nossos ouvidos espirituais. Glória a Deus. Assim como eu citei que quando alguém que é da nossa intimidade nos chama pelo meu nome, se um dos meus filhos falar assim: mãe, é na hora, eu sei que é eles. É na hora, eu sei. Quando Deus fala conosco, Ele quer que na hora a gente saiba que é Ele. Quando Ele diz: filho, começa a fazer assim, na hora Ele quer ser ouvido por nós. Quando Ele diz: filho, começa a andar por aqui. Filho, não tem aquele projeto que você sabe que foi eu que te dei? Você sabe, porque eu te dei sonho, porque eu decretei, porque eu usei profeta, porque eu usei a palavra. Você sabe que eu que te dei. Aleluia. Mas que você deixou de ouvir por um tempo, resgata Ele em nome de Jesus. Eita glória. Começa a fazer.
Comece a trabalhar nisso. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, mas tudo isso não é só para bênção na sua vida, é para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Deus disse: se você estiver disposto a me ouvir, você vai viver o melhor nessa terra. Louvado. Por que, pastor, eu vou viver o melhor nessa terra? Diga aí, porque eu, ouvindo a voz de Deus e obedecendo, certamente eu viverei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia.